Aleluia, glória a Deus. Jesus, aí voltou. Atos capítulo 2, versículo 17. Diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Amém? O tema da mensagem hoje é como receber visões de Deus. Na última ministração, nós falamos sobre o poder da visão. Mas não adianta eu saber o poder e não ter a visão. Então, nós vamos ver algumas chaves espirituais para que nós possamos receber essa visão e implementarmos, ou seja, colocarmos isso de maneira real nas nossas vidas. O Senhor quer nos ensinar a como liberar o poder dEle, a como podermos permitir que Ele nos conduza. Toda visão fala de abertura para que eu enxergue com clareza, né? E nós vimos na última ministração que o véu é algo que impede a visão. O véu nos atrapalha a enxergar com clareza aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. E o véu normalmente é a lei, amém? O véu, ele normalmente é aquilo que nos deixa fora do alcance de Deus. Mas Cristo rasgou esse véu naquela cruz, e uma vez rasgado, esse véu não pode mais ser fechado. O sacrifício perfeito foi feito, e foi feito por mim e por você. Aleluia. Então vamos avançar. Toda a Bíblia, ela tem uma linguagem do Espírito Santo, em sonhos, visões, direções. Todos os grandes homens e mulheres de Deus vivenciaram alguma experiência com o Senhor. E a primeira coisa que eu preciso ter nesse dia é a visão correta. Preste atenção nisso. A visão que eu tenho de Deus. Isso não está no esboço, o Espírito me deu antes do culto. A visão que eu tenho de Deus, a visão que eu tenho sobre Deus, e a visão que Deus tem de mim. Como Deus me enxerga? Como Deus me vê agora em Cristo? Sabe, isso é muito importante. Como eu enxergo Deus? Deus é que está provocando a pandemia? É essa a visão que eu tenho de Deus? Ah, pastor, mas Deus provocou as 10 pragas do Egito. Pois é, quando Deus provoca, preste atenção nisso, quando Deus provoca algo, o povo dele não é atingido. A praga só caía para o Egito, mas o povo de Deus, os hebreus, não era atingido por nenhuma das 10 pragas. Então eu quero te dizer uma coisa: não é Deus que está provocando a pandemia, porque filhos de Deus estão sendo acometidos por ela. Tem filhos de Deus tendo suas vidas ceifadas por ela. Eu preciso mudar a minha visão, eu preciso ter uma perspectiva celestial de tudo isso, porque senão eu vou achar desânimo, eu vou achar medo. Mas o Espírito de Deus não é espírito de medo, amém? É espírito de ousadia, é espírito de intrepidez. Nós não podemos nos deixar dobrar os joelhos diante do inimigo. Nós dobramos sim os joelhos diante do nosso Pai, diante de nosso Senhor.
quê? Porque temos uma visão que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então não é Deus que está nesse negócio fazendo isso. Jesus apenas falou que ia acontecer e que era o princípio das dores, mas não era o fim. Deus quer usar eu e você ainda, Ele quer fazer coisas em mim e em você ainda, Ele quer gerar algo em mim e em você que ainda não foi gerado. Por quê? Porque isso vai gerar frutos, isso vai dar visão àqueles que não estão enxergando. Eu e você como igreja precisamos ter a revelação clara do que Deus quer fazer através de nós. Mas hoje eu quero te incentivar a não querer saber o que Deus quer fazer através de você. Eu quero te incentivar hoje a querer saber o que Deus quer fazer em você, na sua vida. Porque o alvo dele principal é você. Você é a menina dos olhos dele. Você é o alvo dele. Eu e você somos esse alvo. Eu quero te levar a ter uma perspectiva hoje de você mesmo diante de Deus, do seu casamento, da sua família, do seu negócio, do seu ministério. É esse tipo de visão que eu quero falar hoje aqui, de uma visão profética, mas não aquela visão profética do que vai acontecer nos Estados Unidos, ou do que vai acontecer na Europa, ou que vai acontecer no governo do Brasil. Não, não é essa que eu quero falar com você. Eu quero falar com aquela que vai acontecer com você nesses dias. O que Deus quer fazer na sua vida. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos. E para isso, nós precisamos entender que para receber visões, eu preciso então não desprezar sonhos e visões. Sabe, eu não estou falando para você ficar aqui apegado a todo sonho que você tiver. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você não desprezar aquilo que Deus trabalha na sua vida por meio de sonhos e visões. Por quê? Porque esse é um procedimento que Ele tem. Ele atua dessa forma. Deus já me deu várias direções e é por sonho. Mas também já me deu direções por visões espirituais, por palavras colocadas no meu coração, ou também por algo que eu vejo. Mas isso não é privilégio de pastor, isso é para todo filho de Deus, amém? Esse texto de Atos 2,17, ele diz que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, terão visões, os jovens e os velhos, os anciões sonharão. Quer dizer que não tem idade para você. Nunca você é velho demais ou é novo demais para ter uma experiência com o Senhor. Não prorrogue isso, queira isso para a sua vida. A maneira básica que o Espírito de Deus fala é através da sua palavra, é verdade, através da Bíblia, através de uma pregação, através de um louvor, mas Ele também fala através de sonhos e visões. José, o pai de Jesus, pai terreno, padrasto, ele teve visões. Maria, para conceber Cristo, teve ali a aparição de um anjo. Visões. O Novo Testamento todo está repleto também, não é só apenas o Antigo. Quando diz aqui que todos profetizarão, eu quero deixar só claro isso. Não é que todos são profetas. Não. Todos podem profetizar. Você é filho de Deus, então pode profetizar, amém? Você vai profetizar de acordo com a palavra de Deus, então isso não tem jeito de errar. Porque toda profecia que contraria a palavra de Deus, você pode
não maltrate a pessoa, mas na hora que ela vira as costas, você fala assim: está repreendido em nome de Jesus. Não aceito isso para a minha vida. Profecia de maldição é Antigo Testamento. Alguém chegar para você e vai profetizar a sua morte, o término do seu casamento. Não, profecia nesse sentido não é. A menos que ele fala: é só você fazer isso, o Senhor me falou que vai estar tudo certo. Então pode ser. Eu já fui levado a avisar a pessoa nesse sentido. E foi de um casamento. Eu procurei a pessoa, o marido, e o marido não quis falar comigo, ele não me atendeu. Eu fui na casa dele. Ele estava lá, falei com a esposa, e o marido não atendeu. Não estou afim de falar com o senhor hoje não. Tá bom, eu estou na casa dele. Eu preciso respeitar. E aí ele deu uma afastada, mas um dia ele entrou no culto e eu estava ali no fundo. E o Espírito de Deus me levou a falar com ele. E eu fui lá e falei: olha, aquele dia que eu fui te visitar não foi para te acusar. Eu só queria escutar o seu lado da história, porque toda história tem no mínimo 2 lados. E ele falou assim: eu vou pensar se eu quero ou não falar com o Senhor. Falei: amém, irmão, fique em paz. Quando eu viro, o Espírito Santo falou para mim assim: fala para ele que o casamento dele foi pro brejo. E eu virei e falei: irmão, se você não mudar sua postura, seu casamento acabou. O Espírito de Deus pediu para mim falar isso para você. Virei as costas e saí. O casamento acabou porque ele não mudou a postura. Não era uma profecia de maldição, tá me entendendo? Era só um alerta: se você não mudar, ruiu, acabou. Deus sempre quer despertar nós para uma realidade. Então eu preciso ter a clareza. Lá em Números 12:6 diz o que? Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Era Deus falando para Arão e Miriam, porque eles confrontaram Moisés. Então eu quero te dizer: nem todos são profetas, mas todos podem profetizar. O que é isso, pastor? Eu não estou entendendo. Sabe, nem todos são padeiros. Alguém aqui é padeiro? Ou já foi padeiro? Mas quantos fazem pão aqui? Algumas mulheres aqui já fizeram pão? Então, você não é padeiro, mas faz pão. Está me entendendo? Você não é profeta, não tem um ministério profético. Pô, às vezes tem profetas aqui, eu creio nisso, amém? Profetas mesmo com um ministério profético. Mas todos os filhos de Deus podem profetizar. Então Deus vai falar com você através de sonhos, de visões, sim. Basta você ter a postura correta, basta ter a posição correta. Às vezes nós estamos orando por uma pessoa, e aí você pode ter visão naquela hora. Naquela hora, você está orando pela pessoa, e ali Deus te dá uma visão. Então transmita essa visão. Mas sempre toda visão de Deus, ela precisa trazer um levantar na vida da pessoa, e nunca um abater. Sabe, Jesus teve visões. Pastor, mas Jesus era Deus. Você precisa entender como que aconteceu tudo. Jesus era Deus, abriu mão da sua glória e se fez homem. Homem. E aí Jesus foi ungido. Ele recebe ali o Espírito de Deus. Ele foi ungido com poder. Então ele era homem que tinha o Espírito de Deus.
Mas Jesus orava, Jesus buscava o Pai. E Jesus fazia aquilo que o Pai direcionava. Lá em Atos 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, Jesus era guiado por visões. Lá em Lucas 10, 18, Jesus diz: eu vi quando Satanás foi lançado como um raio na terra. Ele estava tendo visão. Naquele texto, Jesus tinha mandado os discípulos para curar enfermos, para libertar os cativos. E ele tinha uma visão do que estava acontecendo quando Satanás era lançado. Jesus também tinha visões, e você e eu fomos levantados para sermos como Jesus. Parece arrogância. Não, querido. Você tem o Espírito de Cristo. Você tem o Espírito da verdade. Pastor, mas e por que eu não fluo ainda? Por que ainda estão tantas lutas? Eu quero te dizer que a maior luta que você tem está dentro de você. A maior luta que você e eu temos é contra o nosso ego, é contra o nosso próprio entendimento, é sobre a nossa lógica que foi acostumada de uma maneira errada. Por isso o apóstolo Paulo diz que aquele que não renovar a sua mente, metanoia, arrependimento, não experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você, para a sua família, para os seus filhos, mas sempre vai requerer de mim e de você posicionamento. E posicionamento sempre vai falar de renúncia. Você, para estar aqui, renunciou ao seu sono, renunciou às vezes um passeio, renunciou uma visita. Por quê? Porque você queria estar com aquele que te fez, com aquele que te salvou. Mas se eu tenho essa vinda aqui como um sacrifício, então eu não desfruto. Aí eu vou lá no culto, porque senão Deus vai ficar triste. Eu quero te dizer que Deus não fica triste. Deus é alegria, Ele é amor. O Espírito de Deus se entristece? Claro. Quando que Ele se entristece? Quando vê você não desfrutando daquilo que Ele fez, daquilo que Ele conquistou para mim e para você. Isso entristece. Quem é pai sabe disso. Quem é mãe? Você fez tudo, deixou tudo pronto, mas seu filho não escuta aquilo que você está falando. Você previne ele, mas ele insiste em fazer diferente. Porque agora ele é maior, porque agora ele é dono do nariz, porque agora ele sabe o que fazer e você agora ficou quadrado. Isso traz tristeza para nós. Por quê? Porque a experiência nossa já diz o que vai acontecer. Deus sabe todas as coisas, e quando Ele vê o filho dele ser enganado pelo inimigo, Ele se entristece. Mas por quê? Porque Ele quer te ver bem. A visão que eu tenho do que Deus tem a meu respeito muda muito a minha vida. Então eu estou aqui, não porque eu sou obrigado. Eu tenho que ir, não tem jeito, fazer o quê? Não, é porque eu entendi que Ele tem o melhor para mim, e eu preciso receber desse melhor, eu preciso viver desse melhor, porque é isso que agrada o Pai. Então eu prego o Evangelho não é apenas porque tem uma ordem de pregar o Evangelho a toda criatura, não, é porque isso é muito bom para mim, e eu preciso que os outros também conheçam. Então, aquela árvore que permanece na videira, como disse o irmão Valdeci, automaticamente ela dá fruto. Por quê? Porque você recebe a seiva daquele que é tudo na sua vida. As nossas lutas, irmãos, serão grandes. Jesus tinha visão de Deus, e Ele fazia tudo conforme a visão que o Pai dava a Ele.
Sabe, eu não sei se você lembra dessa passagem, mas é muito conhecida, com certeza você lembra. Jesus chega no tanque de Betesda. Está lá em João, capítulo 5. E aí, tinha um monte de doente lá. E Jesus vai num homem só. Num homem só. Você nunca perguntou por quê que tanto doente ele curou só um? Ele curou só um. Primeira coisa, porque Jesus só curava aqueles que vinham até ele. Todos que vieram até Jesus receberam cura. Você quer ser transformado? Você quer desfrutar de algo novo? Vem até Jesus. Vem até Ele. Por quê, pastor? Porque Ele já veio para nós. Ele já veio até nós. Ele já cumpriu o propósito dele aqui na terra. Mas aquele homem não, aquele homem era diferente. A Bíblia diz que aquele homem tinha 38 anos que estava paralítico. Tudo na Bíblia tem um motivo, amém? E 38 anos foi o período que Israel andou pelo deserto. 38 anos perambulando pelo deserto. Ah, pastor, foi 40 anos. Não, mas 38 foi perambulando perdido. O que Jesus estava fazendo ali na direção do Pai era trazendo cura e salvação para quem não podia vir até Ele. Jesus veio para Israel, mas Israel rejeitou Jesus. Mas porque Israel rejeitou Jesus, eu e você fomos alcançados. Os gentios foram alcançados. Lá em João capítulo 5, versículo 19 e 20, sobre esse texto que nós falamos, diz a palavra do Senhor: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus sabia qual era o homem certinho que ele tinha que curar. Eu quero te dizer, Jesus sabe certinho o ponto da sua vida que precisa de mudança. Ele sabe. Mas você vai ter que abrir para Ele. Você vai ter que buscar Ele. Você vai ter que vir até Ele. Para quê? Para Ele me mostrar o que eu já sei, pastor? Não! Para Ele te mostrar como sair daquela situação. Para Ele te mostrar como você vai vencer o medo. Como você vai vencer essa angústia. Como você vai vencer o pânico que às vezes tem assolado a sua vida. Como você vai vencer o esfriamento espiritual. Ele quer te mostrar. Eu quero te dizer que às vezes o grande problema é que nós não valorizamos isso, e às vezes Deus já está mostrando. Mas a gente está tão ligado nas coisas da terra que não percebemos as coisas espirituais. Sabe, às vezes, quando tem um alvo, que eu oro por aquilo, Deus mostra. Mas muitas vezes eu não tenho toda a revelação naquele momento, e aí começa a encaixar o quebra-cabeça. E quando começa a encaixar o quebra-cabeça, o Espírito começa a mostrar. Mas eu preciso meditar, eu preciso ver aquilo que Ele quer me mostrar. Eu preciso realmente estar conectado com Ele, de um relacionamento simples, puro e verdadeiro, aberto. Deus sabe todas as coisas, mas quer escutar da minha e da sua boca. Deus quer nos mostrar esses dias o que precisamos fazer, como precisamos fazer.
Pastor, eu quero é pregar o evangelho para toda a minha família, aleluia. Então vai orar e falar: Senhor, me dá uma estratégia, me mostra como entrar, me mostra como fazer, me mostra e me dê sabedoria, me dê revelação de como eu devo me posicionar. Pastor, mas às vezes parece que não vai resolver, parece que não vai dar o espaço. Não, querido, Deus te dá a direção. Se você perder o tempo, pode não haver o tempo. O tempo é o tempo. 5 minutos atrás você não volta mais. Já era, já foi. Você precisa remodelar a sua vida. Não fique preso lá no passado, o que você deixou de fazer, o que você não fez, ou o que você fez de errado. Tudo isso tem seu lugar, é verdade, mas você precisa usar isso como mola propulsora para você ter uma vida diferente, uma vida digna diante do altar do Senhor, no poder e na graça do Espírito Santo, nunca na sua perfeição. Sabe, às vezes as pessoas, elas têm medo de ter sonho e visão, porque tem medo de ter sonho e visão com coisa ruim. Pastor, mas é possível? Sim. Por quê? Porque o inimigo também lança visões e lança sonhos na sua vida. Quem nunca teve um pesadelo aqui? Mas você vai perceber, se aquilo te abate, te dá medo, te dá insegurança, pode levantar, dobrar o joelho: Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Eu cancelo isso no mundo espiritual, no nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma aliança com o Senhor, o sangue me cobriu, e é nesse sangue, nessa direção que eu vou caminhar. A minha habilidade, a minha fé, ela está no Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode te ensinar todas as coisas. João capítulo 16, versículo 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Deus fala assim por meio de visões. Se você tem um sonho ruim, e nesse sonho não tem uma saída, tem algo errado. Porque Deus, Ele pode pré-avisar algo que pode acontecer, é verdade, mas sempre Ele já coloca uma saída. Agora o inimigo não, ele vai te provocar medo, abatimento. Já tive ataques para tentar impedir eu de pregar o evangelho. Que vai atacar minha família, que vai atacar a mim mesmo. Sim. Mas eu falei para Satanás, eu falei: cara, você não sabe com quem você está mexendo. Você não está mexendo comigo, você não está mexendo com a minha família, você está mexendo com Deus Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas, aquele que é o Senhor dos exércitos. E às vezes a situação complica, e aí a gente precisa achar a direção do Espírito. E por causa dessas coisas, muitos cristãos têm medo de ter sonho e visão. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que quando você pede a Deus, o Espírito de Deus, Ele te dá. Ele fala: se um filho teu pedir pão, você vai dar pedra. Se ele pedir peixe, você vai dar cobra. Muito mais o Pai Celestial, quando você pedir o Espírito Santo, Ele vos dará. Ele encherá você da glória dEle. Você precisa ter a perspectiva que é filho amado de Deus. Receber sonhos e visões é nossa herança como filhos de Deus hoje. Por quê? Porque Jesus foi glorificado. Podemos ter certeza que o Espírito Santo nos foi dado.
Às vezes ele revela visões proféticas até a homens descrentes. O exemplo disso é o faraó Nabucodonosor. Eles receberam um sonho. O sonho era de Deus? Era. Pois é, mas só quem tem o Espírito Santo de Deus pode interpretar. Só precisava de um José, um cheio do Espírito, falar: ó, meu filho, essas 7 vacas gordas aqui, vai ser 7 anos de fartura, mas as 7 vacas magras são 7 anos de miséria. Essas 7 vacas magras que comem as 7 vacas gordas, e as espigas magras também, que comem as boas, não poderão ser evitadas. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus tem a saída para você. É só você administrar bem a época de fartura, que vai ter comida na época de miséria. Deus dá uma visão para o profeta Ágabo, e o profeta Ágabo libera e fala: vai ter fome em toda a Judeia. Vai ter fome em toda a Judeia. E os discípulos imediatamente recebem a direção de Deus para juntar, fazer uma oferta e mandar para os irmãos lá, para eles não passar fome. Está me entendendo? Deus falou que ia acontecer, mas imediatamente já levantou a provisão. Por isso, se te entregar uma profecia dessa, de maldição, sem te dar uma saída, não maltrate a pessoa. Você é cristão, amém? Mas não diga amém para a profecia. A hora que ela virar, você fala: está repreendido e cancelado em nome de Jesus, porque o meu Deus é Deus de bênção, não é Deus de maldição. Vivemos um tempo diferente, não vivemos na antiga aliança, vivemos na nova aliança. A aliança nova é Cristo em nós. Você tem o Espírito de Cristo. O Espírito de Deus quer nos dirigir nesses dias. Sempre quis. Mas se você e eu não nos atentarmos nesses dias, vamos perder muito tempo. Ele quer nos limpar mesmo. Limpar das nossas asperezas, da nossa arrogância, da nossa soberba, do nosso orgulho. A palavra de Deus vai nos confrontar. Às vezes o sonho e a visão para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa vida profissional, ela vai nos confrontar. E normalmente eu vou ter que me reposicionar. Sabe o que é difícil? Sair da zona de conforto. Sair da zona do comodismo. Sair da zona de que tudo parece bem no meu mundinho. Deus não nos fez para vivermos isolados. Por isso, a estratégia toda dessa pandemia maligna é levar as pessoas ao isolamento. Por quê? Porque o amor se esfria. O amor se esfria. E aí o amor se esfriando, as pessoas começam a se encher de tanta anarquia que tem proposta, seja nas redes sociais, nas mídias, como também na televisão. E aí você começa a ocupar o seu tempo com algo que nunca te edifica. Aliás, começa a gerar visão em você de catástrofe, de tragédia, de morte, e você começa a comer aquilo tudo, e você está comendo espiritualmente. Eu não estou falando para você ser uma pessoa desinformada de maneira alguma, mas eu estou te despertando. Vigia aquilo que você se alimenta, espiritualmente, emocionalmente. Por quê? Porque Deus quer dar visões, e todas as visões de Deus, elas vêm para edificar, exaltar e consolar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando.
Toda profecia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E ela contém visões que nos edificam, que nos exortam e que nos confortam ou consolam. Nesses dias de tantas tragédias, há muitas delas que você não vai saber explicar, nem tampouco eu. Por exemplo, como que um pastor é acometido e Deus não cura ele? Como que tanta gente boa, fiel a Deus, teve a sua vida ceifada na pandemia? Eu não sei te explicar. Porque eu não preciso saber explicar, eu só preciso crer que Deus tem o melhor. Eu preciso crer que, assim como o apóstolo Paulo disse: ei, não desanimem, vocês não são como as pessoas do mundo, vocês têm Cristo, vocês têm o Espírito de Deus. Há algo maior que nos espera. Por isso não desanime. Por isso a nossa despertar, irmãos, hoje é: você tem pregado o Evangelho? E eu não estou falando de você ter um grande conhecimento bíblico, isso é muito bom, aleluia. Não! Um dos grandes evangelistas que eu vejo no Novo Testamento era o Gadareno. Ele pregou para 10 cidades. Um homem perdido, aprisionado, que vivia nu no meio do cemitério, e que nenhuma cadeia podia segurar ele, porque ele tinha uma legião de demônios na vida dele. Aquele homem é liberto por Jesus, e ele fala: Senhor, eu quero ir com você. E o Senhor fala: não, você não vai. Não, você não vai. Você vai voltar para a sua família e vai falar o que Deus fez na sua vida. Só que ele não se conformou só com a família. Ele voltou, falou para a família, e aí ele pregou em Decápolis. Preste atenção: 10 cidades. Ali não fala que ele pregou a Bíblia, até mesmo porque o Novo Testamento não tinha. Ele só falava o que Cristo fez na vida dele. A maior pregação do seu Evangelho é como você vive esse Evangelho. É o quão grato você é a Cristo. Aquele homem tinha uma gratidão, e ele entendeu: é isso que Jesus disse para mim, eu preciso falar dele. E aí ele começou a falar. Jesus foi expulso, porque ele libertou o Gadareno, e os demônios foram para os porcos, e os porcos se mataram. Mas se você continuar lendo o texto, depois de um tempo, Jesus volta a Gadara. E quando Jesus chega, o texto bíblico diz que multidões de Decápolis vinham até Jesus para ser curados. Sabe por quê? Porque um homem falou de Jesus. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é: você está perdido, mas eu conheço quem pode te salvar. Eu conheço quem pode pagar a sua passagem garantida, a entrada garantida para o paraíso. Você quer saber se alguém conhece o Evangelho? Faça uma pergunta muito básica: se você morrer agora, para onde você vai? Se ela não souber a resposta, ou se ela duvidar, ou falar depende, não sei, ela não conhece o Evangelho ainda. Porque quem conhece o Evangelho sabe para onde está indo, porque não depende dele para onde que vai, depende de quem pagou a entrada, depende de quem comprou a entrada, e ele é fiel, e a entrada custou o sangue dele, a vida dele, o sacrifício dele, mas o sacrifício perfeito. Perfeito. Eu não tenho medo do Covid, porque eu não tenho medo da morte. Pastor, morreu, pastor.
pastor? Pois é, Paulo sabia que ia ser decapitado, mas não tinha medo. Colocou o pescoço lá. E tenho certeza que viu a glória de Deus. Sabe qual que é? Eu não estou preocupado, eu amo esses homens. Mas o alvo de Deus é aqueles que ainda não conhecem, estão indo. Porque eu não sei para onde eles vão. Se eles conheceram Jesus ou não. A visão profética precisa vir para a minha vida, para que eu possa espelhar na vida dos outros. Eu não prego por obrigação. Não. Eu prego porque eu não sei. É tão pouca coisa que eu posso fazer. Mas eu quero fazer o pouco que eu posso para retribuir, ou pelo menos para honrar aquele que me salvou sem eu merecer. Sou cheio de falhas, preciso tanto de mudanças, preciso. E é Ele que me muda, mas Ele me muda a cada dia que eu me rendo. Sabe, nós não vivemos mais a antiga aliança. Lá em Gálatas 3:10 diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ninguém consegue cumprir a lei. Mas no versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ei, Ele tem a bênção para você, Ele tem a alegria para você, Ele tem o melhor para você. Mas eu quero te dizer que o melhor é ter Ele. Ele quer que eu e você desfrutemos do melhor dessa terra. Ele quer que eu e você sejamos admirados pelas pessoas, não pela nossa capacidade, ao contrário, pela nossa incapacidade, mas que essa incapacidade não tem lógica para aquilo que nós vivemos, porque aí mostra a glória dele. Aí as pessoas vão falar: não é porque ele sabe. Não sei, aquela pessoa, não. Pois é, vão ver, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. É quando a sua esposa se surpreende com você e estranha. Você está querendo alguma coisa? O que foi? Porque o seu comportamento mudou, ou vice-versa. A esposa também, o esposo fica surpreso. Porque só pode ser Deus. Só Deus pode fazer, e Ele quer fazer. As visões e os sonhos de Deus, elas sempre edificam, exortam. O que é edificar? Você recebe uma palavra que te acrescenta, te exorta, te confronta com algo que está errado, mas nunca para te pôr para baixo, sempre para te levantar. Te consola no dia mau. O dia mau vem, querido. Nós precisamos ter clareza e convicção de certas coisas. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Não vai precisar ser de Covid, nem nada disso. Mas nós vamos morrer. Para onde eu estou indo é que me dá segurança, clareza do que eu preciso viver. Quando você sabe para onde você está indo, você não tem problema em abrir mão daquilo, se o que você tem para viver é melhor. Mas qual é o problema? Às vezes nós estamos tão apegados nas coisas da terra, porque dedicamos a nossa vida aqui.
E aonde nós colocamos nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. Eu quero te incentivar a colocar o seu coração na região celestial em Cristo Jesus, amém? Você não é mais dessa terra, você é peregrino nessa terra. Eu e você temos uma pátria celestial reservada em Cristo Jesus. E para finalizar, a chave para receber a visão. Qual é o passo a passo, pastor? Não existe regra com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus age comigo de uma forma, com você de outra, com o outro de outra, e assim sucessivamente. Mas existem princípios básicos da palavra de Deus que nos levam a algum ponto. E eu quero ler um texto que está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 1 a 3. Abacuque, profeta menor, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e Ele disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até os que passam correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E nós vamos ver aqui 4 princípios básicos para você realmente entrar no local correto para receber a visão de Deus. O primeiro que ele diz é: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Isso nos fala de uma posição. Nos fala de uma posição de sair do contato da terra e ir para uma torre. De sair de lugares baixos, de lugar onde a tempestade, onde o inimigo te ataca, para ir para um lugar alto, a torre. Deus quer nos levar a lugares altos nesses dias, amém? E esse lugar alto nos fala também de nos levar à comunhão. É necessário entendermos que Deus é um Deus de relacionamento, e Deus quer falar comigo e com você diretamente. Sempre que um profeta trazer algo para você nesse tempo, pode ser um irmão ou pode ser um profeta mesmo, normalmente ele vai confirmar o que está no seu coração. Às vezes você não está entendendo, porque é uma mudança drástica, é algo que Deus está te direcionando e você está inseguro. E aí o profeta vai vir e vai confirmar aquilo que já está no seu coração. Por que é assim, pastor? Porque agora você tem o Espírito Santo. Na antiga aliança, só quem era ungido tinha o Espírito ali. Só o profeta, o vidente. Mas nós vivemos a nova aliança. E a nova aliança é: você tem o Espírito de Deus, então Deus fala com você, amém? Pode confirmar com o pastor? Pode, fica à vontade. Deus quer falar comigo e com você nesses dias e abrir nossos olhos para termos uma visão espiritual. Segunda coisa é: vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Não parece estranho? Vigiarei para ver. Não seria ouvir? Não, é ver. Deus quer imprimir uma imagem dentro de mim e de você. Deus quer nos dar visão daquilo que Ele quer fazer na sua vida, lá no seu trabalho, lá na sua família, na célula, no seu vizinho. Deus quer dar visões. Isso fala de uma visão espiritual simples. Ou seja, eu vou ver e vou entender. Vigiar fala de meditar, de estar atento.
Muitas vezes nós colocamos as coisas diante de Deus, mas não vigiamos. Nos deixamos o inimigo nos distrair com muitas coisas. Mas Deus está falando, o profeta estava falando, eu vigiarei. Qual as queixas que você tem colocado diante de Deus? Qual as tuas necessidades diante de Deus? O profeta está dizendo, eu vigiarei e vou ver a resposta que Deus dirá sobre as queixas que eu tenho colocado diante dele. Você tem um pai hoje e você pode falar aquilo que está afligindo o seu coração. O grande problema é que às vezes nós achamos tempo para muitas coisas, mas não achamos tempo para entrar no secreto com o Pai. Entrarmos nesse lugar alto, é esse lugar de isolamento com o Senhor, é um lugar de intimidade. E depois ele diz, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Tenha o hábito de escrever aquilo que Deus deu. Eu quero te dizer, muitas coisas que às vezes Deus me deu, e eu não anotei na hora, eu esqueci. Então ou seja num caderno de anotação, ou seja no aplicativo do seu celular, Deus te colocou uma palavra no coração, anote. Anote. Faça isso. Por quê? Porque lá na frente você vai lembrar. E quando você anota, isso vai renovar a promessa que ele ainda não cumpriu, ou que ele já cumpriu. Você vai ver o cumprimento dessa promessa, você vai ver o cumprimento dessa visão, e isso é maravilhoso. Isso nos leva a realmente vivenciarmos. E para finalizar ele diz, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Às vezes você está achando que tem coisa que está demorando na sua vida, mas Deus está falando, fica tranquilo, no tempo certo vai se cumprir. Você só precisa esperar. Esse esperar não é apenas um esperar passivo, é um esperar de perseverar, crendo na promessa. No seu dia a dia, o ministério pode estar subindo. No seu dia a dia, é hora de nós realmente sairmos dessa visão muito curta. Deus quer dar resposta para os desafios que você está tendo hoje. Ele quer. Por quê? Porque Ele nos ama. Mas nós não podemos nos encher de programas de televisão, em vez de nos conectarmos a Deus e acharmos resposta de Deus. Não tem. Você pode fazer, claro. Fique à vontade. Mas se você quer ter uma direção, quer ter uma visão de Deus nesses dias, você precisa tomar algumas atitudes. E essas atitudes não é passividade. Deus não quer que sejamos passivos. Assim como orar em línguas não é um ato passivo, você tem que liberar, o Espírito ora através de mim e de você. A mesma forma é as visões. Às vezes você tem uma necessidade no seu relacionamento, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com seu chefe, com a sua própria empresa. Mas o quanto você tem se dedicado a isso diante de Deus? Hoje nós estamos vivendo, irmãos, a impossibilidade pelos horários de termos célula presencialmente, né? Devido ao horário. Mas Deus já tem me colocado, eu devo anunciar no meio da semana por causa do jejum. Nós vamos achar um horário, porque Deus é fiel. Se nós estivermos dispostos a abrir mão do sono, tem horário para jejuarmos, para clamarmos, para buscarmos as visões de Deus. Mas sempre vai demandar uma atitude minha e sua. Algumas visões, elas são simbólicas, não é aquilo que está dizendo, mas você pelo Espírito e por buscar nele e ver o que ele quis dizer, eu quero te dizer, o Espírito Santo quer te ensinar.
quer te ensinar a manter a sua libertação, Ele quer te ensinar a ser liberto, Ele quer te ensinar a crescer espiritualmente. Ele vai usar sim a palavra, a pregação, o louvor, mas também vai usar sonhos e visões. Visões que você pode ter dormido ou pode ter acordado. Impressões de imagens daquilo que Deus quer fazer na sua vida nesses dias, para te levantar como um guerreiro, como uma guerreira do Senhor. Daniel teve sonhos e visões, e ele estava dormindo em Daniel 7, quando teve uma das visões. Esse dormir nos fala tanto do sono, dormindo mesmo, mas também nos fala do descanso em Deus. No meio de tanta tribulação, no meio de tanta má notícia, como achar descanso? Como aquietar o nosso coração, nossa alma? Jesus diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, meu fardo que é leve, e achareis descanso para vossas almas. Mateus 11, 28 a 30. Vem até Jesus. Você veio aqui hoje. Se coloque de pé. É a sua hora de falar com Ele. Aqueles que puderem, aqueles que não puderem, podem ficar sentados. É a sua hora de falar com Ele. Ele te ama. E no meu espírito, eu percebo ainda muitas pessoas aflitas, inseguras. Mas eu quero te dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque Ele é teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Fale com Ele, comece a colocar as suas questões, as suas queixas. Comece a pedir a Ele: Senhor, renova-me, me dê visão, me dê a visão clara do Senhor. Vai falando com Ele, com o Papai querido, o que tem te afligido, o medo, a insegurança. Ei, venha para o colo dele agora. Ele está colocando pessoas no colo agora. Só se deixe levar. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Tu és santo e poderoso, Senhor. Oh Pai querido, vai visitando as necessidades de cada um aqui, Senhor. Vai liberando das Tuas visões, dos Teus sonhos, na vida do Teu povo, Senhor. Visita esses que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo, Senhor, desde já, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de medo, todo espírito de pavor, de insegurança, de pânico, sejam repreendidos e amanietados em nome de Jesus. E eu ordeno, soltem essas vidas agora, em nome de Jesus. Espírito de Deus, eu
clamo, Senhor, venha com teu renovo, venha conduzindo o Espírito de Deus, cada um aqui, cada um dos que estão nos assistindo, ao centro da tua vontade, ao descanso no Senhor. Enche eles da paz que excede todo entendimento e vai guardando o coração e pensamentos deles em Cristo Jesus. Desperta a tua igreja, desperta os teus filhos para o teu projeto, para o teu propósito, em nome de Jesus. Nos dê visão clara, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, para nossas famílias, nossos filhos, nosso trabalho, nosso ministério. Tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade. Oh Espírito de Deus, sopra, sopra o teu renovo, sopra o vento dos quatro cantos, incendeia a tua igreja, porque eles são labaredas de fogo, ministros do Senhor, canais da tua bênção, da tua salvação. Adore o Senhor. Senhor Jesus, nós somos teus filhos. Espírito de Deus, a tua palavra diz que os teus filhos terão sonhos, visões e profetizarão. Nos entregue, Senhor, sonhos e visões, para que possamos profetizar neste tempo, mesmo em meio ao caos, que a tua luz brilhe em nós e através de nós. Eu quero ser usado na tua unção, no teu poder, para anunciar as boas novas do teu evangelho. Me desperta, Senhor, me dê do teu fogo, me dê uma nova fome e uma nova sede da tua palavra e da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Você é amado do Senhor, Ele tem sonhos e visões ao teu respeito, e Ele quer te entregar, mas é preciso se posicionar. O Espírito de Deus nos ensinará nesses dias, em nome de Jesus.